entender primeiro. Pode falar, Isaac. Então, é muito bom entender isso. O evangelista, existe o evangelista, que nós entendemos como é aquele que todos nós... Espera aí, alguém pediu para anotar aí? Vou repetir, tu começou a gravar agora, irmão? Isso, tá gravando agora. A gente tá na introdução aí, não. Pode falar, mano, tá gravando, consegui resolver aqui o problema. Tudo certo. Eu vou mandar o link aqui para uma pessoa no grupo lá que ela provavelmente não vai conseguir entrar. Eu vou repetir aqui um pouquinho, ele me Isso. perguntou aqui a diferença. Então, primeiro, vou falar um pouquinho de novo para você entender. Então, o evangelista, ele faz parte dos 5 ministérios. Que Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, o que significa? Que não são todos que são evangelistas. Porque se todos fossem evangelistas, para que teria pastor? Para que teria apóstolo? Então, há uma diferença muito grande em questão de um ministério de evangelista. E a gente divide isso para a pessoa entender em 2 pontos. Primeiro, o evangelista com E maiúsculo, o evangelista com E minúsculo. O evangelista com E minúsculo, a gente fala que é todos os cristãos, todos nós que cremos em Jesus, nós somos alguém que anuncia o evangelho. Mas eu não tenho muita teologia, não tenho, não, mas você tem Cristo, você tem você é uma testemunha, então você prega o evangelho em qualquer lugar. Esse aqui é para todos. Agora, o evangelista com E maiúsculo é aquele que a gente fala que é responsável, ele é responsável pela questão de edificar a igreja no sentido evangelístico, é aquele que se preocupa, ele olha para a igreja e vê que, poxa, está faltando alma, ele se preocupa com essa área, ele começa a criar um movimento, ele começa a criar algo para que a igreja saia somente de 4 paredes e comece a sair para a rua, comece a manifestar Cristo. Então, é aquele que é responsável por treinar pessoas, sair das 4 paredes e ir para um lugar onde precisa ser anunciado o evangelho, é aquele que está responsável por isso. Então, por isso que a gente coloca essa diferença, que nem todos são evangelistas, né, com E maiúsculo, mas todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Assim como questão de dom, né, a gente vai falar mais. E se tiver fala na frente, né? Pode falar. Assim como a gente vai falar sobre isso, mas não é todos que têm os dom de cura, mas todos podem orar. Isso aí você vai entender melhor. Mas nessa questão de evangelista que tocou no assunto, é muito importante entender isso. Todos nós fomos chamados, sim, para pregar o evangelho. E existe também aqueles que são responsáveis, aqueles a qual tem essa responsabilidade de trazer a igreja para esse lugar. É aquele que desperta a igreja, aquele que vem sempre falar, gente, precisamos pregar o evangelho, precisamos. Então, vou dar outro exemplo, você vai ver como Jesus, ele encontra com aquela mulher samaritana, ela começa a testemunhar de Jesus, ela ali não estava recebendo o ministério de evangelista, ela estava pregando, falando aquilo que ela teve com Jesus. Então, existe uma diferença muito grande de ministério de evangelista e aquelas pessoas também que todos são chamados a pregar o evangelho. Amém. Uau, o Isaac tá fluindo demais aí, gente. Tem que escrever um livro só, né, Isaac? Ensinar a galera. Gente, eu aprendi muita coisa sobre evangelismo. Na verdade, eu acredito que tudo que eu aprendi sobre evangelismo foi com o Isaac, né? Meu mano Isaac aí flui profundamente aí com a galera. Isaac, hoje a gente vai abordar com a galera, né? Você deu uma introduzida muito boa aí. E a gente vai abordar sobre um coração em chamas, né? Como é um coração de evangelista, vida de intimidade com Jesus, quarto de oração, oração, intercessor, clamor, lágrimas, paixão e fogo, né? E, gente, isso que o Isaac falou é muito importante. Hoje, o sentimento que eu tenho eu me senti como Paulo chegando para Timóteo, ativando o ministério de Timóteo.
né? Timóteo era evangelista. E o meu intuito de fazer essa mentoria, né? Estou gravando agora, e fazer o grupo não é tipo assim, como posso dizer, querendo que vocês estejam somente aqui comigo, aprendendo comigo com o Isaac. Não, a minha vontade é te ativar para isso, né? Eu chamei o Isaac para ele transbordar o que ele carrega também e que você também transborde a várias outras pessoas. Ativa essas pessoas. Nesses dias, há uma urgência da pregação do evangelho, há uma urgência que nós nos posicionemos, né? O mais interessante, Isaac, que isso, quando gerou isso no meu coração, de fazer essa reunião com a galera, foi em detrimento daquele vídeo meu lá, né, que viralizou aí na internet, no evangelismo, assim, e aquilo a gente não planejou nada, né? O mais interessante é que a gente não planejou ir para a rua, lá para a praça e pregar o evangelho. Só que existe uma grande questão. Eu quero ler rapidinho aqui com vocês em Atos, Atos capítulo Atos capítulo 6, versículo 8. Não, capítulo 6, 5, depois vai para o 8. Se vocês puderem abrir rapidinho aí. Atos capítulo 5, não, capítulo 6, versículo 5. Olha só. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora vai no verso 8. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? Já lá na frente a Bíblia fala que que Estevão morreu e etc. E o que eu quero dizer para vocês é que Estevão era cheio do Espírito, cheio da graça e do poder de Deus. E o que a gente sente no nosso coração, meu e do Isaac, é algo que a gente já vive há muito tempo. A gente já, cara, se a gente for contar as nossas experiências dentro do quarto de oração, orando, clamando, né, Isaac? E às vezes que a gente orou por cura, tantas coisas que a gente já viveu junto, assim, que a gente já viu Deus fazer, e a gente quer ver Deus fazer coisas maiores, né? Mas uma das coisas que sempre nos acompanhou foi o poder de Deus. Coisas que sempre nos acompanhou foi a graça, o poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E é muito importante, a gente vai falar na próxima aula, né, com um fundamento isso, né, que ser cheio do Espírito é o que nós precisamos, é andar no Espírito. Por quê? Aquilo que aconteceu comigo na praça só aconteceu porque eu ando no Espírito. Se eu não tivesse ligado no Espírito ali, eu não viria a voz do Senhor. Eu lembro que eu estava passando na praça, Isaac. Olha só o que aconteceu. Eu estou passando com as meninas, as missionárias de Goiânia. Eu levei elas para conhecer a praça. E eu estava com a minha cachorrinha, inclusive a Rica, minha cachorrinha. Ela é minha parceira de evangelismo, que sempre que eu vou para a rua pregar evangelho, ela vai comigo. A Rica estava comigo nesse dia. E o Senhor me deu uma palavra do conhecimento para a moça que estava lá. Eu cheguei nela, comecei a falar, ela chorou, tal, e Deus fez. E quando eu vejo o rapaz, o cara que foi curado. E esse rapaz que foi curado, olha só que interessante, gente. Isso me alegra muito o coração. O que aconteceu ali dele ser curado foi uma semente que eu semeei em 2019. Aquele rapaz estudava comigo e eu pregava para ele direto no colégio. Falava de Jesus, orava por ele, e depois de anos eu reencontrei e Deus fez aquilo, Deus me surpreendeu, né? Ele foi curado e tudo mais. Mas aí que é a questão, nós precisamos estar cheios do Espírito, nós precisamos andar no poder de Deus, e o Evangelho é poder de Deus. Eu citei Estevão, por que eu citei Estevão? Porque depois que Jesus é assunto aos céus, a Bíblia diz, Jesus falou assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Espírito Santo veio sobre eles foram empoderados, foram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer as obras, começaram a fazer tudo aquilo que eles aprenderam com Cristo. E se você for estudar Atos, eles andavam no poder de Deus. Eles pregavam o evangelho e o Espírito Santo descia sobre eles. Então, o que nós queremos fazer aqui com vocês é ativar vocês, né, para viver isso que os apóstolos viveram, né, que a igreja primitiva viveu e que Jesus nos ensinou. Hoje em dia a gente vê tanto falar sobre evangelismo, né? São várias
pessoas falando sobre evangelismo, né? Porém, existe muita rasura, existe muita superficialidade, e nós queremos algo mais profundo, né, Isaac? Nós queremos viver algo mais profundo. Jesus disse que a gente faria obras maiores, e nós queremos viver essas obras maiores, não é verdade? Pode continuar aí, Isaac. Só deu uma faladinha aí com a galera. Pode Então, continuar aí. como o Mauro está falando, se tiver alguma dúvida, gente, você pode perguntar aí. Estou vendo aqui, bate-papo. Mas isso que ele falou é muito essencial para quem quer viver algo, sabe, ou melhor, quem quer viver no poder de Deus. É muito bom a gente entender uma coisa assim. Eu gosto muito de simplificar as coisas, sabe? Eu gosto muito de simplificar as coisas para que a gente possa entender. Porque na simplicidade existe muita profundidade. Então, quando a gente fala sobre essa questão de viver o poder de Deus, a gente precisa entender algo. Primeiro, o que é o poder de Deus? O que é o poder de Deus? E quando a gente vai ver em Romanos, capítulo 1, versículo 17, você vai dizer que Paulo diz: Eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, o poder de Deus não está na nossa super teologia. O poder de Deus não está na nossa habilidade ou o quanto que nós sabemos das coisas. O poder de Deus está no Evangelho. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela produz o poder de Deus em nós e através de nós. É muito bom entender isso, porque senão a gente pode cair no erro de achar que, peraí, eu agora vou me tornar uma pessoa profissional na questão de ministrar a palavra de Deus e eu acabo perdendo a essência. Eu acabo perdendo a essência. Eu falo isso porque muitas pessoas que andaram comigo, elas perderam na questão do poder. Elas já começavam a achar que elas que faziam, produziam o poder de Deus. E, na verdade, o que faz o poder de Deus acontecer é a mensagem do Evangelho. Então, vou dar um exemplo para você. Paulo ele chega na igreja de Coríntios e fala: Não vim com vocês. Acho que até alguém mandou no grupo esse versículo recentemente. Não vinha vocês somente com palavras persuasivas, mas com demonstração do poder de Deus. E é bom entender que Paulo ele fala assim mesmo para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha os dons espirituais. E Paulo ele diz assim: Olha, eu não quis saber nada entre vocês, a não ser Cristo crucificado. Então, Paulo está usando uma hipérbole. Hipérbole. Hipérbole, se tiver algum professor de português aí, você pode corrigir. Mas A uma Letícia, minha hipérbole, namorada. É, professora. rapaz, a bicha manja aí da linguagem. Então, Paulo está usando uma linguagem hipérbole ali para a gente entender. É tipo assim, hipérbole vou dizer assim, o Mauro fez uma piada agora aí, e eu falo assim, morri de rir. Claro que eu não morri, é só uma forma de expressar algo que foi muito forte em mim, ok? Então, quando o Paulo ele chega em Coríntios, ele faz isso, ele fala, olha, eu não quis saber nada entre vocês, a não ser Cristo crucificado, porque o poder de Deus está no Isso. Evangelho, está em Cristo Jesus. Então, o Mauro estava conversando aí, estava falando a respeito de viver o poder de Deus, cara, é nitidamente o Evangelho. Irmãos, a gente não pode negociar a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem mais poderosa que existe nesse universo. É a mensagem mais poderosa que existe. É o Evangelho. Então, quando eu prego o Evangelho, quando eu prego o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, eu estou atraindo o reino
e o poder de Deus para a manifestação da glória dele. Yes. Então, o poder do evangelho está na mensagem que nós estamos falando. E, claro, como o Mauro falou, para isso precisamos ter esse coração em Jesus, no Espírito. Porque, irmão, o Espírito, a Bíblia vai dizer que nós somos guiados pelo Espírito. Então, eu vou dar até uma coisa, falar para vocês uma coisa. No início, quando eu comecei a evangelizar na rua, em alguns lugares, eu, sabe, ficava doidão. Qualquer pessoa estava falando de Jesus, então Jesus. Foi bom, eu aprendi muito com isso. Só que Maturidade, né, Isaac? vai Isaac, chegando um só momento. avisar aqui que tem uns 4 minutos aqui, tá aparecendo aqui no Zoom. Aí, se acabar aqui, a gente vai pôr a live de novo, né? Segunda parte dela. Beleza? Tá ok, Pode continuar, mano. beleza. Vou encerrar aqui o culto. Né, ainda tá na introdução, a gente ainda não falou nada, né? O Derek vai cantar uma música aí para encerramento. Encerramento. Que a graça do nosso Senhor Jesus. Então, quando a gente vai aprendendo mais um pouquinho, vai ter um pouquinho de maturidade, você vê que o Espírito Santo ele quer te ensinar a ser guiado. Cara, é muito diferente, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai abordar as pessoas a qual Deus já está trabalhando, você vai abordar aquela pessoa que talvez pode estar dizendo assim no coração, será que Deus existe? Já aconteceu muito comigo isso, de eu evangelizar uma pessoa, e a pessoa falar assim para mim, olha, eu duvidava de Deus, mas quando tu veio falar de Jesus para mim aqui, eu tinha acabado de fazer uma oração, se Deus existisse, era para alguém vir falar comigo, e, cara, geralmente acontece isso. Então, porque o Espírito Santo já está te guiando para isso. Então, irmãos, esse é a primeira parte, introdução, né? Que é a questão do poder. O evangelho, o poder do evangelho está na É o mensagem. poder de Deus. Yes. Yes. Come on, Cara, Jesus. só colocar um ponto aqui a respeito do poder, sobre nós não modificarmos o evangelho, né? Tem uma frase que diz o seguinte assim: nós podemos simplificar o evangelho para que todos entendam, mas a gente não pode modificá-lo para que todos aceitem. Então, o poder de Deus de fato se consiste nisso, né? A gente crê que o evangelho ele é quando a gente passa a imaginar o que é o evangelho, qual é o evangelho completo, a gente entende que o evangelho ele não é apenas a redenção do homem, mas tem um plano futuro que Deus quer fazer na Terra, entendeu? E por isso as pessoas elas precisam ser alcançadas, né? Então por isso há uma grande comissão lá em Mateus 28 que Jesus fala: ide por todo mundo pregar, e quando vocês pregarem, aí então virá o fim, né? Então há um plano, há um panorama muito grande, e é isso. Só esse adendo aí que continua. Amém, mano. Ó, um minuto aqui, vamos ter que sair aqui para fazer a live de novo, que esse Zoom deu problema, como diz os antigos. Olha, Gente, oi? continua. Já chegou uma mensagem uma vez para mim que ia parar, não parou. Foi? É porque tá aparecendo que resta aqui para mim um Aqui tá minuto e 20. rolando. Tá rolando ainda, Vamos vai. continuar então. Se caso eu desligar aqui, vou entrar de novo e mando no grupo. E é isso mesmo. Gente, que profundo isso que o Isaac e o Derek estão compartilhando com a gente. E agora eu quero ser bem prático, objetivo. Nós precisamos manter nosso fogo, nosso coração em chamas, né? E a pergunta, como é o Sim. coração de evangelista? Como é a vida dele com Jesus? Como é a vida dele de oração? Eu digo que isso é um fundamento sobre nós, sabe? Entrar para o lugar do quarto, Mateus 6,6. Entrar nesse lugar e passar tempo com Jesus. Travou a imagem do Isaac aqui. Tá me ouvindo aí, Isaac? Tô, mano. Agora voltou. Entendeu, gente? Então, nós precisamos pegar Mateus capítulo 6, versículo 6 e fazer disso uma realidade com Jesus. Fazer dali um lugar no qual a gente jamais deve sair. Porque tudo começa dentro do quarto. Tudo começa ali dentro com Jesus.
É ali que é o lugar de intimidade e relacionamento com Jesus. É ali que é o lugar que você recebe as revelações, os códigos. É ali que é o lugar que você, sabe, Jesus